Tudo bom, guria? Ah, agora eu tô te vendo. Tudo bom, Tudo bom? Tudo tranquilo. A internet aqui não tá o vamos bicho, confiar que vai dar tudo infelizmente, certo. mas vamos fazer o que dá. Tá chovendo, né? Quando chove a gente sempre fica Vamos e meio vai assim, dar né? tudo certo. Se a internet vai estar boa ou não, mas eu tô te vendo perfeitamente. Sim, Tá sim. bem boa a tua imagem. Então, Então, pessoal, primeiramente eu quero agradecer a presença de sim. todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Karina Oleksiuk, sou terapeuta transpessoal e conduzo a Jornada do Alto Amor, que é um percurso feminino para fortalecer a autoestima das mulheres. E nesse sentido, então, como eu estava falando antes, as lives terem convidadas que são mulheres muito especiais. Eu até disse na live passada que poderia se chamar Mulheres Maravilhosas e Suas Bruxarias, Rosi. Porque é isso, né? Cada uma trazendo a sua ferramenta de cura, cada uma trazendo aquilo que faz de melhor, e nós, mulheres, vamos nos fortalecendo nesse sentido. Então, eu e a Rosi, nós nos conhecemos desde 2012, né, Rosi? Sim, Ó, a nossa sim. amiga Júlia aqui, A Rosi, transpessoal, foi nossa né? colega também. Oi, fez... Júlia! Olha só! Isso. Então, tem um monte de gente boa entrando aí que eu já vi. Juntas, né? Percorremos aqueles 4 anos juntas. 4 não, foram 2 anos, né, Rosi? 2 anos juntas na psicologia transpessoal. E Sim. eu fico muito feliz de estar te recebendo aqui hoje, Rosi, e da gente ter se reencontrado aí nessa caminhada como terapeutas. É um prazer. Imagina, a honra é minha estar aqui. Imagina! Eu gosto muito de ti, tu é uma pessoa super mega centrada, disponível para tratar todo mundo. Já me tratei contigo com a Religare, achei muito positivo. Sim, então, assim, é uma honra para mim estar aqui. Vamos começar o nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: em que situação uma pessoa deve procurar uma apometria? Então, tá. Então, falando de uma forma bem simplificada, não vou usar termos técnicos aqui, porque não é a proposta do trabalho, Com né? É facilitar e não dificultar. Então, assim, então, quem é que é o candidato a buscar a apometria de ancoragem? É aquela pessoa que está com questões espirituais e questões psíquicas. O que são questões espirituais e questões psíquicas? São aquelas pessoas que têm uma mediunidade, que têm uma sensibilidade super aflorada, não sabe que tem, não tem nem ideia que isto é mediunidade, são pessoas comuns, leigas, que não estudam, que não leem sobre isso, então não tem como saber, né? Pessoas que sentem sintomas, tipo... eu tenho a impressão que eu estou acompanhado e não estou. Eu tenho a impressão que alguém está me falando alguma coisa. Eu fico vendo vultos em casa. Eu vou fazer sempre um movimento e aquele movimento nunca dá certo. Parece que vem alguém e corta. Tipo uma sabotagem. Esse seria o grande candidato a procurar a apometria de ancoragem. Porque é um trabalho que trata especificamente estas energias que barram, que atrapalham e que impedem o fluir da vida, o fluir das coisas, das situações. Espiritual. Temos também a questão mais psíquica, que é provocada pela nossa mente. Sim, eu acho que a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? Eu já quero te fazer uma outra pergunta, então. Porque como aqui a gente tem público, né, muito variado, pessoas que já têm um conhecimento um pouquinho maior a respeito do psiquismo e até pessoas que acreditam em espiritualidade e outras que talvez não acreditem, a gente não sabe, né? Então eu vou te perguntar, o que é uma pessoa que tem uma mediunidade aflorada? Sim, todos nós temos uma sensibilidade que nos conecta com as outras realidades, com os outros mundos, com as outras dimensões. Queiramos ou não, as dimensões existem, a ciência já comprovou,
próprio Einstein, todos os físicos, né, já comprovaram que existem outras realidades, outros universos, outras dimensões. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade super aflorada. Ela é muito sensível. Então, ela tem uma abertura, ela tem um giro maior do chakra coronário, que é um vórtice de energia que nós temos aqui na cabeça, todos temos. Tá? E quanto maior a sensibilidade, mais aberto ele é, mais aberto ele gira e mais ele nos conecta com este outro mundo invisível que existe. Tá? Esse outro mundo invisível, algumas pessoas acham que não existe, mas existe. Né? Existem seres que habitam estas outras realidades. Então, esse intercâmbio ele é feito com essas pessoas que têm uma super sensibilidade. Outras não têm tanta sensibilidade como as que são médium. Eu chamo de médium em desequilíbrio, que é a pessoa que é médium? Médium é o mediador, é o medianeiro, é o intermediário entre uma dimensão e outra. Então, este médium, quando ele não sabe que é médium, ele está fazendo essa intermediação de uma realidade para outra, só que ele não tem conhecimento de nada, ele não tem controle de nada. E isso só não traz qualidade de vida para ele, porque ele vai sentir sintomas que não são dele, ele vai sentir vontades que não são dele, ele vai ser influenciado negativamente por outras consciências que não são a dele. E como ele não tem essa noção do que provoca isso, ele acha que é dele, acha que tá louco, ele acha que tá surtado, acha que é bipolar. Eu pego uma pessoa que toma medicação para bipolaridade e não é bipolar nada, ele é médico. Eu sou filha de psiquiatra e o pai também fez a psicologia transpessoal e eu lembro dele comentar que no passado muitas pessoas lá para trás, né, internou, que a família trouxe para o consultório psiquiátrico, achando que a pessoa estava esquizofrênica, né? Estava pirada. Então mandavam para uma clínica, enfim. E como saber, então? Porque hoje já se tem mais conhecimento, né? As pessoas que estudam, né, que estão em contato, digamos, com esse mundo terapêutico, já sabem que existe uma diferença. A gente estudou isso na psicologia transpessoal, né? Isso já faz parte do CID da medicina, né? Os psiquiatras já sabem, já tem uma caracterização de urgência espiritual, por exemplo. Né? Mas muita gente desconhece isso. Sim. Então, como a família, como as pessoas vão poder determinar se é um caso para apometria ou se é um caso psiquiátrico? Bom, eu iria primeiro no médico. Pegaria o diagnóstico médico. Porque os próprios médicos hoje, eles já estão esclarecidos do que é emergência espiritual e do que é psicose, né? Do que é psíquico, né? Eu pegaria um diagnóstico médico e faria aquele tratamento. Porque geralmente, quando é que a pessoa me procura? Quando o médico não resolveu. Foi no médico, fez tratamento, tomou remédio e todos os sintomas continuam, porque não é para médico, é para espiritualidade. Aí não resolve. E quando é para o médico e tu trata com espiritualidade, não resolve também. É cada um no seu quadrado, né? Então, assim, a família tem que ficar atenta para aquela pessoa, tá? Se ela tomou uma medicação, a medicação não adiantou nada, não é para médico. Então, não vou entupir ela de medicamento e vou levar em alguém que trabalha com essa energia, que trabalha com apometria, que trabalha, né, com as emergências espirituais, que eu gosto muito dessa terminologia, porque é bem isso mesmo. As pessoas chegam no consultório assim, triste de ver, e saem depois muito bem. Quem frequenta o centro espírita, quem frequentou o centro espírita, alguns, eu lembro quando eu morei em Porto Alegre, eu cheguei aí a alguns centros onde se fazia apometria, né? Anos depois, quando eu te conheci, tu disse, eu faço apometria. Eu digo, tá, mas é apometria de centro espírita? Explica para nós, então, qual é a diferença. Tá. A apometria técnica nasceu do Dr. Lacerda, nos anos 60, na Casa do Jardim, que é uma casa espírita. Inicialmente ela era uma casa que habitava
que foi construída no jardim do Hospital Espírita. Veja só. Ela nasceu no Hospital Espírita por um médico que trabalhava naquela casa, que começou a fazer pesquisas, né? Um outro médico trouxe a técnica, só que ele chamava de hipnoterapia. Era uma técnica que dava pulso, sugeria algo e o cliente melhorava, o paciente melhorava. Então eles começaram a trabalhar com essa técnica na casa do jardim, no jardim do Hospital Espírita. Depois, para frente, com politicagem, e não queriam misturar a espiritualidade com a medicina, e tiraram a casa do jardim, e se criou uma nova casa do jardim, um centro espírita. Então, na modernidade, ela começou lá, em Porto Alegre, nessa casa do jardim. Tá? Só que a abordagem é diferente, é completamente diferente. O centro espírita, o nome está dizendo, ele é feito para os espíritos, para tratar os espíritos. A apometria de consultório é para trabalhar o encarnado, né? Então, assim, na casa espírita, para haver uma sessão de apometria, eles fazem incorporação, eles fazem uma corrente de médiums, eles têm uma outra abordagem, né? É bem diferente. Como foi foi evoluindo a técnica e tal, então ela foi cair nos consultórios e foi dado mais um enfoque para a parte psíquica, não que no consultório também não se trate os espíritos, não se remova os obsessores, não se desmanche as magias negras, não se faça essa limpeza espiritual. Sim, se faz, mas não com o médium incorporado, porque não tem necessidade do médium gastar ectoplasma, ele pode fazer só fornecer o ectoplasma dele para a espiritualidade trabalhar, porque a espiritualidade trabalha lá na dimensão dela, e a pessoa tem benefícios aqui. No caso, o apômetra, né, que é o apômetra e o atendido no consultório, e a espiritualidade que trabalha. Então não precisa ter todo aquele aparato que tem na casa espírita. E a abordagem também é diferente. Existem públicos para apometria de consultório e existem públicos para apometria de ancoragem. Não tem o melhor nem pior. Existe Mas o isso que público tu falaste certo é para bem aquela importante, técnica. né? Uma diferença entre tratar o espírito, doutrinar, digamos assim, o espírito para que ele deixe aquela pessoa, e tratar o encarnado, né? Eu acho que é uma diferença fundamental. Bingo! Né? Na apometria, precisa ficar claro para as pessoas, né? O que é isso? Tem, o que é tem, tratar o encarnado? Como é que começa essa coisa do tratar o encarnado? Nós estamos neste corpo, nessa vestimenta, mas nós não somos isso aqui. Tu não é e eu não sou. Isso é uma parte tua. A gente já teve várias outras existências. Essas existências a gente chama de personalidades psíquicas ou realidades paralelas. É a mesma coisa. Tá, e onde é que moram essas realidades paralelas? No nosso inconsciente. Eu gosto de explicar assim, fica bem fácil. Então, assim, ó, se eu fui um soldado, eu tenho uma realidade paralela minha que é soldado. Se ela está lá em estado de latência, vamos dizer assim, dormindo, ela não me incomoda. Se por um momento da minha vida eu olho um filme, por exemplo, onde tem muitos soldados e eu recordo, vou lá e recordo aquela vida de soldado, eu trago ela para a minha realidade atual. E ela passa a atuar na minha vida com as características que ela tinha lá. Obviamente ela vai me atrapalhar, porque eu sou mulher, eu não gosto de guerra, e se eu era lá um soldado, ele vai me passar essa energia para mim, entende? Então, essa realidade paralela, às vezes ela funciona como uma obsessora na minha vida, quando na verdade ela é eu mesma, em outra existência. Então a gente chama de personalidades psíquicas, e acontece de a gente ter várias delas ativas, várias personalidades ativas, tipo 7, 8, 20, já peguei gente com 20 personalidades ativas. Para que isso fique mais claro, traz pra gente um caso que tu tenhas tratado onde as realidades paralelas psíquicas estavam interferindo na vida atual. Eu acho que isso clareia bastante também. Sim, isso acontece o tempo todo, tá? Então, vou dar um exemplo assim. Eu tinha uma personalidade que era, eu chamava ela, como eu já tenho experiência, eu já identificava, eu mesmo doutrinava as minhas personalidades. Tá? Então, tá bom.
Isso, meu é melhor, né? Não me comprometo ninguém. Eu tinha uma sofrenilda, eu chamava ela de sofrenilda. Ela vivia, ela adorava uma situação onde ela sofresse, ela tinha relacionamentos afetivos onde ela sempre era sofrida, era traída, era deixada de lado. E eu comecei a notar isso, vem cá, o que é isso? Eu vou doutrinar, eu vou dar, primeiro eu dei nome para ela de sofrenilda. E eu mesma comecei a me atender. Quando a gente atende essas personalidades, a gente limpa como se fosse um espírito e manda ela para tratamento numa base, num local espiritual. Que a gente tem dentro da Apometria de Ancoragem a plataforma da Estrela Azul. Então ela foi encaminhada para a plataforma da Estrela Azul. Só que ela não voltava curada da primeira vez. Ela foi, depois voltou várias vezes. O que aconteceu com ela? De tanto ela ser tratada e ser doutrinada, ela começou a se amar. Ela começou a enxergar que aquela vida não estava legal para ela. E aquilo ela passava para mim. Era uma coisa completamente louca, é como se incorporasse um espírito sofrenildo dentro de mim. Isso acontecia e eu começava em algum momento específico? E eu não sou sofrenilda. Sim, ela aparecia quando ela tinha vontade. Na verdade, eu detonei eu trouxe essa personalidade com um relacionamento que eu tive lá atrás, que era um relacionamento tóxico. Aí ele trouxe essa personalidade. Só que essa personalidade parecia que não tinha nada a ver comigo. Parecia que era alguém fora de mim, e não era. Era eu em outra existência. Que se permitia ser subjugada, ser desprezada, ser desrespeitada, entende? Então, de tanto tratar essa personalidade, de tanto eu conversar com ela, porque esse tipo de personalidade, tu não adianta brigar com ela. Não adianta dizer, sai fora daqui, some. Não, ela é eu. É muito mais fácil tratar um espírito que tu faz desdobrando, encaminhando agora, e dá o pulso, ele vai embora, não volta mais. Agora a personalidade vai e volta, porque ela é eu, é o meu desafio. Sim. Ela é a pessoa que está ali, entende? Então ela ia, voltava melhorada, mas não voltava curada. Até que, graças a Deus, ela foi. E depois que essa personalidade se cura, ela se acopla ao nosso bloco de ego. Sim. E ela passa para nós a sua força. Quando ela é separada da gente, ela passa, ela tira a nossa força. Ela faz a gente gastar energia porque ela está separada de nós, ela não está acoplada. Às vezes, nós temos personalidade mago negro. Uma carinha inocente, uma pessoa queridinha, tu olha, meu, que pessoa boa. Só que numa existência, ela foi mago negro, ou seja, alto poder psíquico, tá? Tem um poder forte psíquico de manipulação das outras pessoas. E aí eu invento de acordar também essa personalidade, mago negro. O que acontece com ela? Se ela concorda com o que eu faço na minha existência atual, tô tranquila. E se ela não concorda, ela quer que eu auxilie ela me magia. Ela faz magia para mim mesma. Ela me sabota. Ela faz tudo para dar errado a minha missão divina. Sim. Ela faz tudo, a personalidade mago negro, para me manipular, manipula os que estão na volta. E tem outra coisa, a personalidade obsessora ou não obsessora, ela incorpora nos familiares. Às vezes, uma pessoa drogada, que foi drogada, e não se permite se drogar nessa existência, mas traz aquela personalidade que quer se drogar, ela incorpora num filho dele, que é mais frágil, e ele começa a se drogar, em virtude da personalidade. Essa coisa da personalidade, ela é bem séria mesmo. Porque é diferente do espírito. O espírito tu manda embora e deu. A personalidade não deu. Tem que tratar. É o teu desafio nessa existência agora. Fala um pouquinho para nós, então, sobre quais são os sintomas, né? Porque tem gente escrevendo aqui, meu Deus! O pessoal tá meio apavorando. Então, assim, quais são os sintomas, assim, bem claros, Rosi, bem específicos, que a pessoa pode estar sentindo e que seriam indícios de que essa pessoa precisaria de uma apometria ou que a apometria
pudesse ajudar. E ao mesmo tempo eu já vou te pedir também para falar um pouquinho a abrangência da apometria, porque não é só tratar dessa questão do espiritual do obsessor, tem a parte de magia, tem outras coisas junto. Eu primeiro preciso me observar, né? Se eu sempre tive uma conduta, um tipo de pensamento X, daqui a pouco do nada eu começo a pensar umas coisas nada a ver, é alguma influenciação psíquica. Pode ser minha mesma, pode ser de dentro de mim e pode ser de um espírito obsessor de fora. Eu preciso procurar ajuda. Tá? Se eu sempre faço aqueles movimentos da minha vida e sempre dá certo, daqui a pouco ele começa a não dar certo. Tipo, bater carro é uma coisa assim, bem, para mim é bem claro. Todas as pessoas que bateu o carro e foram procurar apometria, ela tinha magia negra ou tinha inveja em cima. Porque é uma energia muito densa e ela descarrega nos objetos quando a pessoa tem proteção. Então, quando ela tem proteção, ela estraga o carro, estoura a lâmpada, a máquina de lavar roupa para, o celular da pane, essas coisas assim, porque a pessoa tem uma proteção, a pessoa tem uma espiritualidade que está olhando por ela. Então, descarrega, o animalzinho fica doente, isso também é um sintoma às vezes. Se o animalzinho da casa vive doente, sim, tem que olhar para esses moradores da casa. Se eles não estão pensando muito negativo, se eles não estão com muita discussão dentro de casa, se o espiritual da casa como é que tá, né? Então, basicamente, seria isso. Geralmente, o que acontece? A pessoa estranha, não consigo fazer tal coisa, fala para um amigo, e aí o amigo conhece a apometria, diz, vai lá e faz a apometria. Então, geralmente alguém indica nos casos de déficit de atenção, a apometria traz algum benefício? Ela auxilia. Por quê? Porque às vezes essas crianças não são para caso clínico, não são para médicos. Geralmente são crianças super abertas, que vêm prontas com novo código DNA já. Então, ela difere de tudo que a gente conhece. Ela difere e a casa dela não sabe lidar com ela, porque ela é rápida, ela é inteligente, ela vem com um propósito diferente do nosso. E a gente não consegue lidar com aquilo. E é melhor rotular de bipolar, de déficit de atenção, botar ela lá num quadrado do que saber administrar isso. Geralmente são crianças com missão. Infelizmente, não são todos que estão preparados para ter uma criança assim, maravilhosa, numa casa. Porque eles atucam a casa inteira, né? De tão diferentes que eles são. Mas a apometria auxilia sim, porque durante a apometria, tem uns minutos antes, pelo menos eu faço assim, e todos que fazem apometria de coragem também fazem, a gente conversa um pouco antes. O atendimento em si, ele dura uma meia hora, e tá bem bom, dá para fazer um monte de coisa em meia hora. O grande must é a conscientização da pessoa e o que ela vai fazer com aquilo, com aquele problema, depois de resolvido, que continuidade ela vai dar. Para não entrar naquela coisa do paternalismo, né? Eu vou lá, me apodreço, falo mal de todo mundo, faço macumba para todo mundo, vou lá, a Rosi me limpa, desmancha as macumbas e eu volto a fazer... E continua sempre, não, a pessoa tem que mudar a conduta, né? Então, essa conversa serve para esclarecer, para orientar. Então, essa criança geralmente é orientada, são feitas perguntas, é tratada com naturalidade essa bipolaridade. Não é bipolaridade, é a déficit de atenção, né? Ela enxerga tudo ao mesmo tempo e não enxerga nada, né? Ela está sempre conectada. Já que tu tocasse nesse ela tem assunto, o coronário super então, aberto. Deixa eu perguntar sobre outras doenças que estão muito na moda agora. A bipolaridade, o pânico, né? E a depressão. Distúrbios de personalidade. Faz 2, 3 apometrias, já resolve. O que acontece? A bipolar. O bipolar, assim, ela tem 2 personalidades que estão tentando dominar a vida dela, coordenar. As personalidades psíquicas, a mais forte, sempre vence, tá? Aquela personalidade que é mais incisiva, que é mais forte, ela comanda, mesmo que ela não seja eu encarnada, mesmo que ela seja outra eu, tá?
Então, assim, então, na verdade, quando a pessoa tem a bipolaridade, tem duas querendo comandar com a vida. Então, eu ora incorporo uma, ora incorporo outra, porque eu incorporo as minhas próprias personalidades. Então, eu tenho aquele rompante da personalidade, muita gente esquece, incorpora e esquece. Aí já é caso, né, bem mais, como é que eu vou dizer assim, já é patológico. As pessoas chegam até mim não com um caso tão arraigado assim. Chegam com bipolaridade, chegam, mas não assim, a ponto gritante. E eu nunca mando parar de tomar o remédio. Digo, por enquanto vai tomando, vamos ver como é que vai ficar. Depois fala como é que vai diminuindo, vê se tu curou. Né? Porque é delicado, a gente não pode também se arvorar, mandar tirar remédio, né? Então, a bipolaridade é isso, tá? São duas partes minhas e eu incorporando cada uma delas. E eu me esqueço às vezes. Normalmente esqueço. E a depressão é uma personalidade que quer, porque quer uma coisa que eu não vou ter. Então, ela fica naquele mundinho dela lá, e também não dá para diagnosticar é isso, é aquilo. A gente tem que conversar. Eu estou falando do comum, né? Às vezes... Sim, porque também tem vários tipos de depressão, né, Rosi? Isso, tem. Às vezes ele quer porque quer uma coisa que não vai ter, ou que não é para ter, e ele fica batendo o pé, querendo, birrando na birra, e se não é do meu jeito, eu não quero. Aí ele entra em depressão. Geralmente é isso. Alguns é isso. Outros pode ser falta de lítio, química, pode ser um monte de outros maior, casos. Tem a depressão então, é sempre relativa a um luto, né? Então, cada caso é um caso, né? E o pânico? Isso, mas a apometria auxilia também. O pânico também é uma memória viva na cabeça da pessoa, que ela inconscientemente ela revive aquela memória de que ela viveu aquilo é real para ela, e é real. É uma outra realidade, né? Mas é real. A pessoa que olha, tá louca, não tá vendo nada, não tá acontecendo nada, mas dentro dela tá acontecendo algo. E ela fica com aquele pânico, aquele pavor. Não precisa mais de duas apometrias. A gente dissocia e despolariza a memória. Inverte os spins do cérebro para tirar a carga emocional daquela vivência que ela teve, né? Ela teve uma vivência dolorosa e ela fica se lembrando daquilo e gera sintomas para o corpo dela, como a mão fica molhada, ela fica branca, começa a suar, tem muito medo, não sai na rua. Aquilo é uma memória que está ali dentro. E casos, por exemplo, que a gente agora trabalha me ocorre, também né? na Muitas apometria. pessoas têm reclamado agora, em especial nesse período, claro que tem a ver com o que a gente está vivenciando, né? Esse estado de tensão todo, mas muita gente tem se queixado de dores de cabeça muito fortes. Conflito. 2, 3, 4 partes brigando dentro da cabeça da pessoa. A enxaqueca, eu já tive um caso de enxaqueca, 2 casos, de enxaqueca crônica, daquela que a pessoa tinha que ficar de cama, que ela não conseguia a pessoa fica no almoçar, quarto escuro, não às vezes conseguia 3, comer, 4 não conseguia dias, nada. Né? Ela tinha que ficar de cama. Isso. Tratei, geralmente são pessoas rígidas, muito rígidas, pessoas que não querem se dobrar, pessoas que não, né? E tive um excelente resultado, ela curou. Tá? Só que assim, ó, muita conversa, que as coisas não são ou assim ou assado. A enxaqueca é uma Rosi brigando com a outra Rosi, e a Rosi do meio aqui não faz nada, deixa rolar as duas na minha cabeça. Claro que não é só isso também a enxaqueca, às vezes a enxaqueca é o efeito de uma macumba. Às vezes é efeito de um obsessor, de uma energia obsessora que está colada ali. Num outro ponto que eu quero esclarecer um pouquinho melhor. Tem gente até que nem acredita, né? Mas assim, o que é a macumba? O que a macumba faz? Como que a macumba consegue nos atingir? Sim, eu não acreditei uma vez também, eu não acreditava. Por isso que eu acabei caindo na apometria, até cair no chão de boca a desandar toda a vida. O que é macumba? A gente diz macumba para uma energia negativa que invade o nosso campo e toma conta da nossa vida e desanda tudo. Por exemplo, tem que ser aquela macumba que eles vão lá numa terreira e encomendam lá para a mãe. Aquela é uma.
tá? Aquela apometria também trata. Mas existem outras, aspas, macumbas, que todo mundo faz o tempo inteiro e não sabe o que está fazendo. Tipo, inveja. Inveja é uma macumba horrível, porque descarrega nas coisas da pessoa. Ela quebra o salto, a unha quebra, o cabelo queima, acontece coisa, ela vai no cabeleireiro, o cara queima a cabeça dela, tipo essas coisas assim, sabe? Coisas materiais. Às vezes ela fica doente, porque a energia da inveja é tu querer ter o que o outro tem ou ou o que o outro simboliza. Então eu fico emanando aquela energia para aquela pessoa. Ou, por que ela e não eu? Ah, mas que guria exibida, por que fica se exibindo? Tipo assim, desqualificando. Né? Isso é uma macumba. Isso é uma macumba. Queira ou não queira, o olho gordo também é uma macumba. Inveja, olho gordo. A maledicência é uma macumba. Tem gente que é viciada em falar mal dos outros. Ela não é capaz de abrir a boca para dizer algo bom de alguém. Ela é viciada. É vício. Em maledicência. A maledicência também é uma macumba, é o tipo de macumba. Por que tu chama de macumba? Porque fica colado, sim, aderido no corpo, no campo da pessoa. No campo mórfico, no campo áurico da pessoa. Se eu sou alvo de muita tititi, de muita energia psíquica, fica tudo aderido ao meu campo. E eu preciso tirar isso, porque senão vai pesando, eu vou ficando doente naqueles lugares onde adoece, cria, sei lá, infecções, coisas, sintomas, naqueles lugares onde está distribuída essa energia. Porque é uma energia bem negativa, bem densa. Tá. Basicamente seria isso. A simpatia também. Tem a simpatia. Sabe aquela coisinha simples? Vou botar o nome do meu namorado num melzinho e dentro de uma maçã. Isso é macumba também. Eu vou botar o nome daquela chata dentro do congelador para ela não me incomodar mais. Ferrou? Eu estou fazendo magia negra. Porque o que é magia negra? Eu impingir ao outro algo violento ou contra a vontade dela. Seria mais fácil eu dizer assim, fulaninha, me larga de mão, pelo amor de Deus, eu não quero falar mais contigo. Mas eu prefiro botar o nome dela na geladeira, ou na boca do sapo, ou. A praga também. A praga vai de uma vida para outra. Se eu tenho praga nessa existência agora e eu não desmancho, lá os meus descendentes terão, isso sistemicamente a gente já sabe que mas também os que vêm depois de mim também levam essa praga. Meu Deus. Então, quando a pessoa te procura para fazer uma apometria, tu vais ter condição de olhar para tudo isso. Se tem no campo da pessoa macumba, se tem praga, se tem obsessor, tudo isso. Sim, é feito uma anamnese, né? Eu faço perguntas para a pessoa e depois das perguntas eu ainda faço um diagnóstico radiestésico. Eu tenho um pêndulo e um gráfico, né? Onde tem todas as possibilidades. E aí eu faço as perguntas para o pêndulo e ele vai me dizer o que a pessoa tem e eu trabalho em cima daquilo que ela tem. Eu vejo quantas vezes ela precisa fazer, às vezes não muitas, às vezes muitas, depende. Cada caso é o caso, não tem como dizer X pura, não sei, né? Depende de cada uma das pessoas. Então trata tudo isso ao mesmo tempo. Eu ia te perguntar mais uma coisa, mas tu já respondeste. Não é uma situação onde a pessoa vai uma vez no teu consultório e resolve tudo. Vai depender, cada caso é um caso. Isso. Tem casos que são mais demorados, tem casos que são mais rápidos, tá? Geralmente os espirituais são mais rápidos. Não, tu tira o espírito e deu. Tu desmancha a macumba e deu. Agora, quando é a própria pessoa que está ferrando a própria pessoa, tu tem que mandar aquela personalidade de volta, vai, volta, conscientiza a pessoa, faz a pessoa olhar por outro ângulo, às vezes ela não quer, sim, às vezes ela mente. Sim, a pessoa mente para ela mesma, vai lá pra né? mentir. Na verdade, ela não precisa daquilo ali. Mas o espírito, então, quando é um caso espiritual, o espírito vai facilmente. Vai. Na apometria não tem vai mais ou menos ou não vai. Ele vai. Vai, porque a proposta do trabalho é priorizar o encarnado. Se o espírito... O que acontece é assim, ó. Vamos supor que a pessoa tenha 30 obsessores. Mas já te aconteceu não isso? Não tem como tirar os 30 de uma vez só. É muito obsessor. Não.
não, 30 não. Aparece 6, 7, 8, 10, aparece. Aí depende muito da força do apômetra. Se eu estou na plenitude da minha força, com o meu ectoplasma todo, então eu tenho força para mandar ele embora. Porque é a minha energia que comanda aquele trabalho. A espiritualidade trabalha com a minha energia. Então eu preciso estar bem. Se eu tô meia boca, tô gripada, tô cansada e vou trabalhar mesmo assim, eu não tenho tanta força para mandar tanta gente embora. Então já não vai todo mundo. Eu já preciso que a pessoa volte de novo outra vez. Sim, ou é muito e outra coisa, que eu acho que precisa ficar claro. É só o teu trabalho ou o paciente também tem a contrapartida? Porque assim, o cara vem, tu limpa tudo e aí dali a um mês ele diz, Rosi, não adiantou nada, tô ferrado de novo. Esse é o grande barato da apometria de ancoragem. Responsabilizar a pessoa pela própria vida. Eu faço a minha parte. Eu faço aquilo que a pessoa não sabe fazer. Eu faço o que eu sou boa, que eu estudei para fazer. Que é a apometria, tirar os espíritos, bebê, conscientizar. Quando ela vai embora, eu dou tema de casa para ela. Senão, volta tudo de novo, tudo como antes do quartel de Abrantes. E aí, ela vai ficar minha dependente? Eu vou ser a guru dela? Se agora a época dos gurus acabou? E a responsabilidade de enganchar uma pessoa ficar dependente de mim, espiritualmente, é muito perigoso para quem faz isso. Eu tenho que libertar e apoderar essas pessoas, porque elas não precisem de mim. Então, não tem essa de vai lá, Rosi limpa, e depois volta a podre, a Rosi limpa de novo. Tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer a sua parte. Claro. Porque não faz sentido o meu trabalho. Tem muita gente que joga todas as fichas no terapeuta, né, Rosi? E o terapeuta que se vire. A pessoa quer deitar na maca, se ver livre dos problemas dela, e não quer fazer a sua parte. E a gente sabe como isso é importante e é fundamental no resultado desse tipo de trabalho, né? Eu acho que daí o terapeuta é que tem que botar o dedo na moleira. Qual é a tua? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tu não tá te ajudando em nada, e nem a mim. Eu não preciso de seguidores, de súditos. Não, eu tô aqui para vender o meu trabalho, vender meu peixe, que é te tratar, te limpar. Então agora tu segue. Senão tu vai ficar dependente dos outros, né? De mim, no caso, ou de outro. Porque tem terapeuta que gosta disso. Eu não gosto. Sinceramente, eu não curto isso. Tem clientes terapeutas que vão fazer apometria para se limpar? Tem aqueles que todo mês, uma vez por mês, eles batem o ponto. De todo o Brasil. E eu atendo eles, sim, com o maior prazer. Por quê? Porque eles não estão sujos simplesmente porque têm condutas errôneas. Eles estão sujos porque eles atendem pra caramba. Atende. E tem as questões deles também, né? Então, esses eu atendo com o maior prazer. Atendo, aí depois eu já vou clareando, da próxima vez, se for isso, tu já sabe fazer como é que é. Então, tem os sagrados, que é uma vez por mês. E às vezes nem tem tanta necessidade e eles querem fazer para se manter. Porque quando a pessoa tá limpa, tudo flui. As coisas vêm com facilidade. Ela não tem mau tempo para ela, não tem atrapalho, não tem nada que prejudique. Sim. Então, é bom ficar limpo energeticamente. Sim. E atualmente a gente tem uma infinidade de ferramentas, né, Rosi, que estão trabalhando com os campos. Eu já ouvi, por exemplo, o pessoal da constelação, né, que está bastante suscetível. Então, como é importante para os terapeutas também cuidar desse campo, o preparo do campo, o fechamento do campo, a abertura do campo, enfim. Tu tocou num ponto-chave, porque eu também sou consteladora. Antes de iniciar uma constelação familiar, eu faço todo o campo de força, antes dos clientes chegar, antes de tudo, eu vou lá e preparo todo o ambiente. Faço a pirâmide, faço todo o campo de força de proteção, determino o que eu quero com aquela constelação, que eu não quero incorporação, eu não quero baixação de santo, eu quero trabalhar o emocional das pessoas.
e que é proibida a entrada de qualquer tipo de entidade, ser obsessor, é proibido. Somente as consciências daquelas pessoas que vão participar do trabalho. Então, assim, ó, transcorre tudo harmônico, tudo tranquilo, tudo em paz. Deixa as hierarquias trabalhando em paralelo. Se caso apareça algum obsessor, eles já são encaminhados lá por cima mesmo pelo mundo espiritual, sem atrapalhar o trabalho de constelação, porque eu não gosto de misturar, por exemplo, coisas espirituais com constelação familiar, ou é constelação ou é espiritual, né? Não curto muito. Mas tu que és consteladora também, que fizeste a formação, isso é falado numa formação de constelação familiar? A importância da limpeza desse campo depois do trabalho? Não. Eu sou capaz de ser expurgada se eu falar isso, porque o meu professor de constelação era um médico e uma enfermeira. Se tu dizia que tu era terapeuta holística, ele já te olhava de cara atravessada. Tem terapeuta, tem pessoas que têm preconceito, que acham que não existe nada, eles não acreditavam em nada, né? Então eu ficava com a minha boquinha bem de siri, fui lá para aprender, aprendi, mas eu faço do meu jeito, porque funciona, e os meus alunos eles ensinam a fazer assim. E todos que são meus alunos e fazem constelação fazem dessa forma, e não tem nunca intercorrência, não tem pessoa que passa mal, não tem pessoa que baixa santo, não tem nada disso. Fica tudo harmônico, e abre o portal, depois fecha os portais, tu tem toda a razão. Tudo que se abre tem que fechar, senão fica tudo vibrando naquele lugar. As pessoas podem sair dali e aí levando o lugar sintomas. Não dá para mais nada, né? As constelações levando sintomas, levando obsessor, o que é pior. Porque tudo que tu tem em ressonância, tu puxa para ti, tá? Vamos supor que tu tenha ressonância com algo que quem estava constelando ali. Aí a pessoa tirou o obsessor, pronto, puxou o obsessor para ti, já absorveu um quadro obsessivo, que não sabe nem porquê, nem como. Eu não sei, eu gosto de fazer tudo ancorado, tudo com ancoramento. Por isso que a apometria, não perguntou, mas já vou dizer. Por isso que a apometria é de ancoragem. A função é ancorar o ser humano no planeta, na sua missão, na sua vida, e ancorar, aprender a ancorar. Não se faz nada, não se pode fazer nada sem ancoragem. Qualquer terapia, trabalho, tem a sua egrégora própria. Então, ancorar aquela egrégora própria daquele trabalho, antes de iniciar o trabalho. E depois fechar quando termina. Apometria de centro espírita e da apometria de ancoragem, tem mais alguns tipos? Infinitas. Existem infinitos. Cada uma delas tem a ver com aquele que formatou a maneira de trabalhar. Apometria, na atualidade, é do Lacerda. Ninguém pode dizer que é dono da apometria. Ninguém é. Agora, a abordagem, aí é de ancoragem, é a X, a Y. Cada terapeuta dá uma abordagem. Essa abordagem é o diferencial de uma apometria para a outra. Mas a técnica é única. O resultado em si, ele basicamente, ele se propõe as mesmas coisas. A tratar isso que a gente falou. Só a técnica pode mudar um pouquinho de terapeuta para terapeuta. Isso, de quem criou, quem canalizou aquela abordagem, tá? Uns fazem sem falar nada, outros fazem, a maioria falando, porque a apometria é com o pulso e com a força do verbo, com a força do pensamento, né? E com a energia cósmica universal. Então, para mim, tem que falar, tem gente que faz sem falar. N abordagens, todas elas se destinam para alguém. Eu não gosto nunca de entrar nessa coisa de ser melhor, não tem melhor nem pior. Cada uma se destina a alguém que precisa daquele trabalho. Uma pessoa que esteja interessada, por exemplo, em ser um terapeuta de apometria de ancoragem, tem a ver com, precisa ser médium, não precisa ser médium, qualquer um pode aprender. Como funciona isso? Sim, como é uma técnica mental, a apometria não é uma técnica mental. Por que se diz que é uma técnica mental? Porque eu uso a minha mente para fazer o desdobramento. Eu me desdobro daqui até o umbral, eu me desdobro daqui até o futuro, com a minha mente. Então, assim, não precisa ter supersensibilidade, não precisa, porque é uma técnica mental. A técnica a pessoa vai aprender no curso, não precisa ter mediunidade, porque ela não vai usar a mediunidade para fazer a apometria, vai facilitar a vida dela se ela tiver mediunidade, porque ela sente mais, né?
as sugestões da espiritualidade de luz, mas ela recebe tudo prontinho, ela recebe um gráfico com diagnóstico, tudo mastigadinho, o início até o fim de uma sessão de apometria ela recebe, então não tem que ter mediunidade, pode simplesmente ter uma pessoa, quanto mais forte psiquicamente ela é, melhor apômetra ela será, porque daí ela tem força para influenciar o campo, né? Porque o apômetro ele interfere naquele campo e influencia. Eu já ouvi outra coisa a vontade dele. Pessoas que trabalham com apometria. O fato de ser um trabalho de muita responsabilidade espiritual, né? Então eu lembro que a pessoa me disse assim, se alguém resolve trabalhar com isso, eticamente tem que ser uma pessoa muito lúcida, porque é um trabalho com o mundo espiritual. Tu podes te comprometer muito se tu não fores usar essa técnica com responsabilidade. Na apometria de ancoragem, o que acontece? A espiritualidade sai de perto. Te vira, cara. Te vira. Essa pessoa que vamos supor que use para fazer o mal, ela fica sozinha e ela cai, ela não consegue continuar. Existem casos de pessoas que fazem curso de apometria, nem necessariamente de ancoragem, que fazem um curso de apometria e a vida dela desanda. Já aconteceu isso. Não era de ancoragem, mas me caiu nos ouvidos. Aí eu comecei a perguntar, e constatei que ela não tinha preparo e que ela estava usando para manipular as pessoas. A espiritualidade não adianta, ela não fica. A espiritualidade de luz, ela é bem clara. A pessoa tem que ter, sim, responsabilidade. Tem que ter responsabilidade se ela quer se manter neste mundo. Senão ela cai. Sim. Ela cai. E é automático. Eu lembro também que quando eu vi o teu nome no grupo do Religare, eu disse, Rosi fez formação em Religare. E aí a gente, um tempo depois, conversou. Né? Sim. E eu lembro de ter te perguntado, e aí, Rosi, qual é então a diferença entre essas duas ferramentas, já que hoje tu conheces as duas, tanto a apometria de ancoragem quanto o Religare. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua experiência, assim, de conhecimento destas duas potentes ferramentas, como que tu visualizas as duas, em que situações são mais indicadas, o porquê de trabalhar com uma ou com outra, porque tu me disseste que tu fizeste o Religare para o teu uso único, né? Para mim. Isso. Porque o meu foco, minha missão é apometria de ancoragem. Só que às vezes a gente não consegue se manter sempre em alfa. O ser humano, ele recebe muita carga, ele produz carga, ele pega carga durante os trabalhos, e eu trabalho muito, sempre. Então, assim, o Religare é onde eu vou carregar as baterias e vou subir com a minha frequência de novo. Quando eu começo tô precisando de energia de luz. Então, o Religare entra aí. São duas funções completamente distintas para mim. Né? Apesar de terem algumas coisas semelhantes. Como tem a questão sistêmica, né, no Religare. Na apometria, no nível 2, também faço ali, tem um momento ali de constelação sistêmica a nível sutil, que a gente se desdobra até o antepassado e ressignifica lá atrás. Tem algumas semelhanças, mas abordagens diferentes e funções diferentes. Eu gosto muito do Religare, muito mesmo. A energia é de altíssima dimensão, é algo que a gente fica em estado de graça por bastante tempo. Bastante tempo com aquele estado de graça. E é também uma técnica que tu tem que ter responsabilidade, porque senão continuar fazendo as práticas em casa, né? Tem que ter uma disciplina muito grande, né? Porque é isso que tu falas. A gente que lida com as outras pessoas, né? A gente tem esse compromisso de ter que estar bem energeticamente para poder atender. E para eu estar bem, eu tenho que ter a minha disciplina de tarefas diárias, para que eu possa garantir, digamos assim, para o meu cliente o meu melhor, né? O meu melhor atendimento. Então, a tua opção é por usar o Religare como uma autolimpeza mesmo. Isso. Uma autolimpeza, uma elevação de frequência, uma visita nas dimensões superiores também, é mais tranquila, é mais fácil. Ela não usa pulso, ela não usa nada, né, dessas coisas. Digamos assim, né, para o público que não conhece, um caminho mais
tranquilo, no sentido de resultado, seria uma apometria e depois um religare. Sim. Eu não consigo subir para aquelas dimensões que o religare nos leva se eu estou presa num obsessor, estou presa numa magia, estou presa num umbral, estou presa em qualquer situação material ou da dualidade, tá? Então, assim, ó, eu me limpo com a apometria e depois vou viajar nas estrelas com o toda a luz religare. dos meus amigos espirituais, dos meus mentores, tá? Então, assim, protetores. Eu limpo o meu caminho, porque o religare ele abre portais, né, Rosi? Isso. Portais que a gente não sabe quais são, mas sempre abre. A pessoa sempre em algum aspecto da vida dela, ela vai encontrar uma estrada mais limpa. Com certeza. Claro. E eu não posso ver nada disso se eu estou presa. Eu não alcanço se eu estou presa, se eu estou densa, se eu estou no dual, no sofrimento, eu não consigo alcançar isso. Eu não consigo me descolar da Terra para ir para as estrelas. Então eu tenho que estar leve, eu tenho que estar livre, né? Então se limpa com a apometria e vai fazer religare. E essa realmente é a experiência que eu tenho. As pessoas que eu já atendi, a gente nota direitinho, quando a pessoa já está num caminho espiritual, quando é uma pessoa que já tem uma consciência mais aberta, né? Ela já tem uma conexão consigo mesma, com seus guias, uma pessoa que tem essa clareza, o resultado que ela tem com o religare é completamente diferente daquele que veio porque alguém trouxe, ou porque nem sabe por que está ali, porque disseram para ela, né? Então, com certeza, o resultado vai da frequência do cliente também. Eu acho que é bem importante a gente falar que tanto a apometria quanto o religare, eles podem ser feitos à distância, né, Rosi? 28 segundos. Sim, com certeza. Ainda mais agora, nessa novidade que tá aí. Querida. Então tá, eu acho que é só dar tchau. Muito obrigada pela tua presença, por todos esses esclarecimentos. Acho que ficou muito mais claro para todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje, tá? Gratidão para ti.